Bom, então, enquanto isso, enquanto a apresentação sobe, vamos nos apresentar, né? Bom, eu sou Emanuele, eu sou psicóloga, sou gestalterapeuta, né? E o meu caminho na trilha, tanto da prevenção quanto na pós-venção do suicídio, começou já há um tempinho, em 2011, com com a doutora Deise Miranda, né? Em 2011, na sua pesquisa de pós-doc, né? De suicídio entre policiais militares. Né? E como que as nossas trajetórias foram se cruzando, né? Porque a doutora Deise Miranda, ela foi nossa professora também, nossa mestre, minha e a do Bruno, né? Na pós-graduação em suicidologia, coordenada, né? Pela querida Karina Fukumitsu, nossa mestra. E nossos caminhos se cruzaram, eu, Bruno, Adriana Cavalcante e Vivian Brito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a apresentação subir, né, que está demorando um pouquinho, mas daqui a pouco ela sobe. Né, nós nos encontramos pela primeira vez em 2019, num curso da Karina, aqui no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, e o Bruno, né, ele aparecendo aí, dando certo, se a santa internet, né, como Wellington Nogueira nos diz, né, se ela nos ajudar, Bruno vai aparecer daqui a pouquinho, né, então estamos aqui no Rio de Janeiro, né, então nós nos encontramos pela primeira vez em 2019 no curso sobre manejo do comportamento suicida, com a nossa querida Karina, e daí surgiu o desejo, né, de fazermos a pós-graduação em suicidologia. Acho que ninguém teve dúvida naquele momento, né, que nós iríamos nos reunir em São Paulo, na Universidade de São Caetano do Sul, e dali começou a nossa trajetória. Né? Então, nos encontramos, sonhamos juntos, fizemos parte de um projeto maravilhoso chamado Razor Somos Mudanças, e dali surgiu, né, a ideia de formarmos um grupo de acolhimento, né, a pessoas enlutadas por suicídio. E a Adriana Cavalcante, uma amiga muito querida, que com certeza está por aí. Ah, olha só, estaremos ao vivo em instantes. Apareceu aqui uma mensagem. Era da apresentação. Agora sim. Agora, acho que subiu a nossa apresentação. Quem puder passar por amor. Ah, e aí? E não está aparecendo a nossa fotinha. Puxa vida. Está aparecendo só Isso. Bom, está aparecendo só o que está escrito, mas não está aparecendo a nossa imagem. Mas tudo bem, não tem problemas. Seria lindo a gente poder, né, relembrar, mas eu vou contar para vocês o que tinha nessa imagem. Né? Éramos eu, Bruno, Adriana e Vivian, que foi a primeira formação do nosso grupo de acolhimento em lutados do suicídio, abraçados com a querida Karina na nossa formatura no ano passado, né? Na nossa primeira turma de suicidologia. Tivemos a honra e o privilégio de fazermos parte da primeira turma de suicidologia, né, da USCIS. Então, estávamos juntos. Infelizmente, acabei de saber que o Bruno... Ah, que lindeza! Apareceu! Viva! Bruno, infelizmente, não está conseguindo entrar ao vivo, mas ele está aqui em presença, né, em amorosidade e agora em imagem. Que bom! Estávamos todos juntos nesse dia belíssimo de confraternização, né, da nossa formatura, e ali começa a nossa trajetória, juntos, sonhando juntos.
e daí teve início, nós tivemos, né, logo no iniciozinho de 2020, nós nos propusemos a fazer, né, a dar início a um grupo nosso aqui no Rio de Janeiro, né, presencialmente, né, nós iríamos nos reunir no consultório da Adriana, no bairro da Tijuca, mas, infelizmente, a pandemia chegou e tomou todos, né, nos tomou a todos de surpresa. Né? E aí, o nosso grupo que iria começar no mês de março, logo no iniciozinho, veio a pandemia e nós tivemos que adiar. Não só adiar, mas refazermos a nossa rota. Então, aquele grupo que iria iniciar presencialmente, infelizmente não foi possível. Nós tivemos, né, que usar de muito ajustamento criativo, né, e uma certa resistência também, né, e principalmente por ser um grupo de acolhimento. Né, como que nós faríamos um grupo de acolhimento no virtual? Era tudo muito novo. E, finalmente, nós decidimos fazer em junho de 2020, né? Porque sempre naquela esperança, naquela expectativa de poder voltar para o presencial, mas, infelizmente, não foi possível. Então, pode passar, amada. Ou sou eu que passo aqui? São vocês? Me contem. Pode passar, por amor, o slide. Acho que por aqui eu não consigo, né? Deixa eu ver se vocês estão falando. Ah, sim, gratidão. Então, como eu disse, nós pretendíamos começar em março, não foi possível, começamos em junho. São encontros mensais, sempre às segundas-feiras, né? Então, para quem está aqui ao vivo, nós vamos nos reunir amanhã, também de forma virtual, pelo Zoom. Né? Nós prosseguimos com essa proposta do virtual. Né? A ideia seria voltar para o presencial, mas depois, como o grupo ele teve alcance de outras pessoas também de fora do Rio, nós decidimos manter de forma virtual. É um grupo pequenininho, né? Como a gente vai ver, como diz uma enlutada querida, né? Uma família, então uma família bem pequenininha, né? São 32, 33 agora enlutados, né? Porque nós enviamos a apresentação e o grupo cresceu, a família cresceu mais um bocadinho, né? E até um momento foram 27 encontros realizados. Pode passar, por amor. Então, vamos falar sobre essa travessia. Eu comecei falando sobre a nossa trajetória, sobre os nossos caminhos que se encontraram, né? Lá em 2011, com a professora Deise Miranda, depois em 2019, com os amigos e colegas daqui do Rio de Janeiro, em 2019, na pós-graduação, esse encontro com a Karina no curso também, né? E aí, esses encontros foram acontecendo, nosso caminho foi sendo realizado, e agora a gente vai falar sobre uma outra travessia, que é a travessia do luto. Né? E eu trago uma fala muito significativa, né, desses encontros e desse caminho e dessa trajetória, né, que diz o seguinte: ninguém pode atravessar esse deserto por nós, mas podem nos levantar quando a gente cai. Então, isso já diz de uma travessia, de um caminho que ele é feito não necessariamente de forma solitária, mas é uma travessia que pode ser feita, né, em conjunto. E eu gosto muito desse termo, né, travessia, e eu gosto de uma fala também da doutora Maria Helena Pereira Franco,
né, que eu honro muito. Minha mestra foi a primeira referência que eu tive nos estudos sobre luto, né, e que ela fala que o luto ele não é uma dor a ser superada, né, mas algo a ser atravessado. Por amor, podem passar. E para começar a falar sobre essa travessia, vamos conversar sobre. Desculpa. Ah, tá. Vamos conversar sobre os caminhantes. Né? Quem são esses caminhantes que estão realizando essa travessia conosco? Né? E vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo, quem faz parte dele. Né? E eu trouxe essa frase, né? Essa fala de uma enlutada muito querida, que ela fala: precisamos de saúde e de visibilidade. Então, o quanto que esse encontro aqui de hoje, que está acontecendo desde ontem, e ontem presencialmente, né? Infelizmente eu não pude, estou aqui no Rio, né? Mas que foi belíssimo, e de pessoas, né? Um encontro de almas e de pessoas muito queridas ali, e agora aqui de forma virtual, desde cedo. Né? Eu me emocionei muito com a Ave Maria, né? Com a Thais Benatti, com a poesia da Jo Freitas. Né? Que coisa linda, e que encontro que está sendo realizado hoje, e o quanto que se dá de visibilidade, né? Tanto para as pessoas enlutadas, quanto para aqueles, né, que não estão mais aqui fisicamente com a gente. Então, eles, nesse momento, eles estão, né, em amorosidade, em presença, né, de uma lembrança amorosa. Gratidão, pode passar, por amor. Então, uma coisa que é muito presente nos caminhantes é um sentimento de incompreensão. Por isso que é tão importante esse encontro, né, entre pares, entre pessoas que vivenciaram a mesma dor, né, a mesma perda. O enlutado, ele diz: a gente fala um dialeto que ninguém entende. O quanto que é difícil falar sobre esse processo para quem não sentiu na própria pele, né? Então, o quanto que traz um alento também poder falar com os seus semelhantes sobre essa dor, né, por quem está vivenciando. E uma coisa muito comum também é a percepção do julgamento alheio, né, o quanto que essa incompreensão também traz um julgamento, e esse julgamento produz um sofrimento intenso também em quem já está muito machucado, né? E diz uma enlutada: a gente não é ET, a gente é igualzinho a todo mundo, só que o quanto que traz estranheza, um não saber lidar, né? Mais cedo, durante o trabalho, né, com as queridas e que foram minhas mestras também, né, Gláucia, Tereza, Marília e todas maravilhosas, né, e falando justamente sobre isso, quanto que a nossa sociedade, né, ela não tem a cultura de falar sobre a morte, eu não tenho o hábito de falar sobre a morte, o quanto que traz estranheza. Então, quando uma morte acontece, principalmente uma morte violenta, uma morte inesperada, e que traz um impacto muito grande, o quanto que existe um não saber lidar com isso. Não saber lidar com essa situação, e o quanto que isso traz, né, também uma dificuldade em quem está atravessando por esse momento, né? E quando se fala sobre os caminhantes, me vem muito termos, né, como os sobreviventes, e o quanto que né, para cada enlutado, cada um tem uma percepção diferente, inclusive em relação a esse termo, né, sobreviventes, que são pessoas que sofreram uma dor que é tão brutal, que é tão intensa, que demanda tanta energia,
para poder vivenciar essa dor, né, que são chamados de sobreviventes, só que cada um sente de uma forma diferente. Né, uma das sobreviventes, né, fala assim, que se identifica com esse termo, ela diz, a gente é sobrevivente há muito mais tempo do que pensa que é, né, porque para alguns sobreviventes, né, existe uma... a Karina vai entrar agora para ler uma mensagem, vou só concluir essa frase, né, porque para alguns sobreviventes já existe uma história prévia, anterior a essa morte. Existia a ameaça, né, daquela morte, então quanto que já existia uma dor intensa antes dela acontecer. Diga, querida Karina. E tá sem áudio. O nosso Bruno está aqui em energia e acabou de trazer uma mensagem aqui também de sobrevivente, né? Em toda travessia há pedras no caminho. Estou por aqui em energia para te acompanhar, Manu, mesmo que as pedras tentem me impedir. Minha presença por aqui vem das flores que encontramos entre as pedras. E você está falando exatamente sobre sobrevivência dos caminhantes. Sobrevivência, de ajustamento criativo, né? O quanto que nós vamos ajustando. Eu acabei de dizer que era uma morte inesperada, né? Então, quantas situações inesperadas, né, cruzamos ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa trajetória. Eu comecei falando sobre a pandemia, né, que não imaginávamos que isso iria acontecer, e o quanto que nós precisamos, né, nos ajustar. E gratidão, Bruno, recebo, estou aqui recebendo toda a sua energia e a sua presença. Né? Que bom, gratidão. E eu falei o quanto, né, que para cada um existe essa percepção, e eu gosto muito, né, no livro Vida, Morte e Luto, né, da Atualidades Brasileiras, organizado pela nossa querida Karina, ela traz uma fala de uma pessoa enlutada que não se reconhece nesse termo sobrevivente. Né? E eu gosto demais que ele fala assim, ó, preciso te dizer o que penso da expressão sobrevivente. Escutei repetidas vezes a palavra sobreviver, se ajustando, não vivo isso. Viver não é sobreviver, é transviver, panviver. Não há voo sobre a vida, não sou sobrevivente, sou vivente em plena imersão existencial. Fortalecido, amadurecido, lançado. Então, como a gente está falando, né, sobre um fenômeno que é tão complexo, é muito importante a gente trazer também, né, o quanto que as percepções elas podem ser díspares também, né? Então é isso. Próximo, por amor. Aqui. E aqui eu vou trazer um pouquinho sobre as dores da travessia, né? Também o quanto que atravessar, né, essa travessia árdua, ela pode ser extremamente dolorosa. E trouxe aqui uma fala muito representativa desse momento, que é como se abrisse um buraco imenso e eu caísse lá dentro. Por amor, pode passar. Então, recomendo demais, antes de começar a falar sobre as dores, né, o livro, como sempre, Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções, da querida Karina. Para quem quiser estudar um pouquinho mais e se aprofundar, que a Karina ela traz também, né, as dores desse processo, né, e as dificuldades dessa travessia. E aí só compartilhando, né, algumas das dores principais que aparecem, né, no grupo de acolhimento, que é uma sensação de pesadelo, né, aquela sensação de que é irreal
é surreal o que está acontecendo, não é possível que isso esteja acontecendo. É como se estivesse em coma. Eu tenho uma sensação de que eu estou em coma e a qualquer momento eu vou acordar e eu vou descobrir que isso não está acontecendo. Né? Um outro sentimento muito presente é de raiva. E o quanto que os grupos de acolhimento e os grupos de apoio, eles são importantes, né, para legitimar esse sentimento e para acolher todos os sentimentos, né, que possam surgir durante essa travessia, porque todos são legítimos. Né? E a raiva nos foi ensinado desde cedo que a raiva não é um bom sentimento. É um sentimento negativo, que nós não podemos nutrir esse sentimento, principalmente quando envolve a morte de alguém. Não se pode, não é permitido sentir raiva. Né? Não se pode sentir raiva de filho, principalmente de um filho morto. Não pode. Né? Não pode ter raiva porque é uma energia negativa. Então, isso é um sentimento que precisa ser suprimido. Agora, imagina, né, o tamanho da dor. Né? Diga, Karina. E eu acho que isso é muito importante que você está trazendo a respeito da raiva, porque se um processo autodestrutivo é uma raiva redirecionada contra nós mesmos, quando alguém morre, e principalmente morre por suicídio, esta raiva, ela fica alienada. E essa raiva, ela é, em alguns momentos, justa, se é que existe justiça nas nossas emoções e os nossos sentimentos, pela sensação de abandono, pela sensação que você acabou de trazer, né, que a gente enfrenta uma situação surreal. Né? E aí, então, essa raiva, ela precisa sim ser legitimada. Sim, e o quanto que é importante também, né, ter outros depoimentos, outros relatos dentro daquele grupo, que eu também sou mãe, eu também sinto isso. Né? Eu também tenho um sentimento de revolta, então a pessoa ela não fica sozinha, né, naquela dor e naquele sentimento que corrói. Né? Então, é um mix de sentimentos, como você falou do abandono, é um sentimento de impotência muito grande. Né? E nessa impotência também, muitas vezes, entra a culpa, né? Porque eu deveria ter feito tal coisa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E o quanto que é importante, nessa troca com o outro, né, numa fantasia, por vezes, onipotente, né? Eu poderia ter salvo o meu filho, e aí, de repente, naquele grupo, vem um outro pai ou uma outra mãe que diz, eu fiz isso. O desfecho foi o mesmo. Né? Então, o quanto que isso é potente, o quanto que esse encontro, né, ele é potente e traz alívio, né? Uma coisa muito presente também no discurso das mães é a orfandade. Quando meu filho morreu, eu me senti órfã. Né? Uma orfandade das mães. Não tem mãe, não tem nome, né, para mãe que perde um filho. Né? E uma coisa presente no grupo é um sentimento, eu me sinto órfã da morte dos meus filhos. Né? E a montanha-russa, né, absolutamente presente, e até uma coisa recorrente, porque é um grupo que dá muita risada. É uma família também que, para além da dor, também troca as suas alegrias, as suas lembranças que são engraçadas, os apelidos, né, daquele que não está mais presente, né, as lembranças, as situações que são engraçadas. Então, se dá muita risada. Então, quando entra uma pessoa nova, né, no grupo, se fala, olha, nesse momento a gente está rindo muito. Então, se a pessoa chegou muito machucada, é dizer, não é falta de respeito rir. Também cabe
no nosso luto, a alegria também cabe se divertir, né? Então, e poder dizer também, nesse momento, eu estou aqui no grupo rindo, mas mais cedo eu entrei em desespero porque eu vi uma pessoa muito parecida, né, com meu filho. Diga, Karina. Vou ler com um comentário da maninha, da Beth Mamoli. Junto com todos esses sentimentos, também senti e ainda sinto inveja das pessoas que têm sua família completa, que têm todos os filhos, e sinto vergonha deste sentimento. Eu acho que é muito importante, maninha, você trazer, porque o que a gente está trazendo realmente e está abordando são sentimentos que eles, socialmente, a gente tem o costume de não dar hospitalidade. E a vergonha acontece quando a gente tem um ideal daquilo que a gente gostaria que fosse passado, ou seja, quando a gente tem um ideal praticamente de família doriana, né? Não falei a marca agora, mas assim, de uma família, né, de uma margarina que foi muito importante, mas assim, a ideia é, quando a gente tem uma idealização, principalmente uma questão de perfeição, né, e que nós gostaríamos de nos apresentar, né, de um jeito funcional. E aí, maninha, você me ajuda, inclusive, a pensar sobre esta questão. Que família que é funcional? Né? Que família que, mesmo que completa em termos de pessoas fisicamente que estão conosco, né, realmente, às vezes, as pessoas presentes também estão mais ausentes. E no caso da morte, e principalmente por suicídio, né, as pessoas ausentes que partiram se tornam mais presentes que a gente. Então, maninha, tenha compaixão e generosidade com você, porque esses sentimentos, eles são humanos, eles são possíveis. Nós sentimos quando nós vemos o outro, né, com aquilo que a gente julga que seria bom. Mas a gente também tem que se perdoar por sentirmos tudo isso. E isso é compreensível. Eu acho lindo quando você fala isso. Né, Manu? Sim, sim. E desmistificar também a obrigação de ter que ficar bem. Né? O quanto também que as pessoas enlutadas, elas escutam, né? Não, mas você tem que ficar bem, porque senão seu filho vai sofrer. Né? O seu ente querido vai sofrer. O que, que ele pensaria de você? Né? Então, é se autorizar também a sentir, tá, mas ok, nesse momento eu estou sentindo dor, como é que eu posso me obrigar a ficar bem? Né? Então, não é possível. E o Bruno acabou de colocar no grupo de acolhimento, podemos perceber o compartilhamento das emoções, onde cada sobrevivente encontra um espaço seguro. É esse lugar que vocês oferecem e que nós oferecemos no caminho da pós-venção que é necessário para que a gente saiba que a gente está não com o mesmo sofrimento, porque cada um se enluta do seu jeito, mas que a gente está falando de pessoas também, está com pessoas que também conseguem compreender, né? Então, assim, é como se a gente falasse, estamos no mesmo barco, mesmo sabendo que em barcos diferentes. Mas existe muita dor, então a gente sangra, né? Sangra, então é muito importante isso que o Bruno falou, né? Que é esse espaço acolhedor que propicia a possibilidade, inclusive, desses sentimentos e tudo que é nosso, do ser humano, né, que faz parte da trajetória do luto, né, que possa vir. Exatamente. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Então, quanto que essa frase ela é significativa, né? O quanto que o corpo padece. A gente vai ver daqui a pouquinho também, e o quanto que a alma e o coração ficam machucados, né, nessa travessia. Pode passar por amor. E as pedras do caminho. Então, é um caminho que vimos, que tem dores, que tem alegrias, mas tem pedras também.
e são as pedras aqui nesse momento, das palavras que são malditas, né? A gente se sente maluca, em crise, não tem com quem falar, e quando é escutada, é com preconceito. Pode passar. Manu, para esta questão, eu me lembrei de uma frase do Rubem Alves, que eu acho lindíssima para esta situação. Existem ouvidos que são virginais e palavras que são verdadeiros estupros. Então, por isso, existe um pedido para que a gente possa cuidar do que nós precisamos falar em relação ao enlutado, né? Porque se a gente fala para a pessoa, você não percebeu, né? Você não fez nada para evitar, nossa, ele não deu nenhuma dica, ou se o suicídio aconteceu dentro de casa, você não vai mudar? Estas são falas que ferem, porque tudo vai depender do enlutado, né? Sim, e tem falas, Karina, que estão tão no nosso cotidiano que, por vezes, passa de forma imperceptível, porque cada um vai perceber de uma forma também. Como, por exemplo, a palavra perder. Tem lutados que detestam essa palavra. Eu não suporto a palavra perder, eu não perdi meu filho. Quem perde algo está procurando por algo. Eu não perdi meu filho, eu enterrei meu filho. Mas eu não perdi. Né? E tem outras expressões, inclusive, né, que, por exemplo, né, que nós só nos demos conta depois que uma mãe lutada sinalizou, porque nós dávamos as boas-vindas para quem entrava no grupo. Seja bem-vindo ao nosso grupo. E é um horror, né? Como assim, seja bem-vindo? Como dar as boas-vindas para quem está entrando num grupo de acolhimento a enlutados por suicídios? Né? E uma mãe falou, não tem nada pior para falar, né? Para uma pessoa enlutada. Então, nós mudamos, né? Hoje em dia, nós não dizemos seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Né? Então, sinta-se acolhida, seja bem recebida por nós, sinta-se abraçada, ou abraçado por nós. Então, o quanto que é importante, né, ter uma abertura muito grande, né, para ouvir esses feedbacks. Né? E nesses 2 anos de travessia, né, e de história, acompanhando o grupo, quanto que nós aprendemos, né, o quanto que as palavras elas podem ferir, e na melhor das intenções. Né? Então, existem palavras que, de fato, né, são essas que são um estupro, né, como aqui discursos, né, por vezes com bases em crenças religiosas, que por vezes são proferidas diante do corpo daquela pessoa. Né? O seu filho vai para o inferno. Você sabe que o seu filho vai para o umbral. Seu filho ele precisa de muita oração, né? Porque ele está em sofrimento. Você sabe que o sofrimento do seu filho não acabou. E dizer isso para uma mãe que acabou, né? Que o filho acabou de morrer por suicídio e ela está sofrendo ali, né? Esse luto está tão em carne viva, e ainda ouvir é como receber uma pedrada numa carne viva, sangrando. Né? E o quanto que desestabiliza, né, esse tipo de palavras que são malditas. Né? Como a Glória Hidalgo acabou de colocar aqui, diante do caixão ouvir, você sabe que seu filho foi para o limbo, foi para o inferno, como você acabou de falar, Manu. Coisas desse tipo, já não bastava a dor dilacerante, ainda não fui poupada por pessoas horríveis. Então isso fere mais. Claro que fere, não seria diferente. Então, uma das coisas que nós trabalhamos com os enlutados por suicídio, eu trabalho bastante, falando, você vai precisar e você tem o direito de escolher e filtrar aquilo que você vai permitir ouvir.
Porque já o suicídio deixa a gente num lugar de vulnerabilidade enorme, e vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado, ameaçado. Então, normalmente, no trabalho com enlutados, principalmente por suicídio, né, que todo mundo quer dar uma única explicação, e é elucubração, eu trabalho muito com a ideia que a verdade vai embora com aquele que se matou. E cuidado com você que acha que você sabe a verdade daquele que partiu, né? E aí, para o enlutado, né, a ideia é se blinde, né, desses comentários, de tudo, porque você já está vivendo um período de carne viva, né, que realmente qualquer comentário, né, ele vai precisar ser filtrado. Então, essa possibilidade de você, né, diferenciar o que é bacana para você permitir ouvir ou não. E aí, se você falar, nossa, barrado no baile aqui, não vai falar mais nada, você se afaste, por favor. Sim. Então, frases também que machucam muito, acusatórias, né? E também julgamentos em relação à pessoa que partiu. Né? Ele foi um fraco, ou ele era um fraco. Então, é levar mais pedrada. Né? Então, definitivamente, filtrar e colocar limite, o estabelecimento de limites, que é absolutamente necessário. Né? Pode passar. E os caminhos que se cruzam, né, que são justamente características, situações, momentos que se cruzam ali no grupo, né, e que há uma identificação ali, um reconhecimento entre as pessoas. E uma das falas, né, que são muito presentes parece que o mundo não é mais o mundo. Pode passar. Um outro tema muito presente são as cartas de despedidas, né? Um tema comum, um ressentimento, né? Para quem não recebeu uma carta e que gostaria e que acreditaria que essa carta iria dar alguma resposta. E aí, olha só o quanto que é importante também compartilhar isso no grupo, porque quem recebeu também compartilha. Eu recebi, mas não me respondeu. Não me deu uma resposta em relação a isso. Né? Então, como você diz, né, Karina, a verdade vai com a pessoa que morreu por suicídio. Então, não vai estar na carta de despedida, não vai ter uma resposta ali. Né? Então, isso produz muita angústia. Né? Também as palavras benditas e as palavras malditas, como a gente já falou, né? A diferença que faz buscar por ajuda, né? Relatos de quem demorou muito tempo e que se machucou e que adoeceu durante muitos anos, né? Por resistir buscar ajuda e por fazer essa travessia de forma solitária. Então, o quanto que não ter naquele momento, né, quem apoie quando tropeça, ou quando está muito cansado, ou quando o pé está muito machucado, é muito sofrido. Né? E as pessoas que muito recentemente entram no grupo também e conseguem, nesse momento, ter um acolhimento que é necessário, né? Um processo burocrático na morte por suicídio, que são dias de tortura. E aí, novamente, né, no livro seu, Karina, né, Sobreviventes Enlutados por Suicídio, você traz o árduo caminho do sobrevivente, né, e também os direitos, né, não acessar, o quanto que é difícil, né, acessar o direito das pessoas em luto, né. Os sonhos, tantos sonhos que se sonha dormindo com a pessoa e que traz alívio, como também os sonhos que se sonha acordado, aquilo que tinha planejado na vida, e o quanto que é importante poder trocar isso, abrir um espaço de fala também para falar sobre aquilo que não foi vivido, aquilo que foi desejado, aquilo que foi sonhado.
as fotografias, as lembranças, o quanto que cada um tem uma necessidade diferente, o quanto que para algumas pessoas enlutadas é fundamental ter o acesso a objetos, ter acesso às fotografias, e que para outros isso causa uma dor muito grande. Né? Então, tem um espaço que daqui a pouco a gente vai falar. Nossa, como o tempo passa rápido. Já, lá foram quase 45 minutos. Tem um espaço no grupo do WhatsApp que ele também, né, ele funciona como espaço de memorial. Né? Um espaço também, tem uma mensagem do Bruno que apareceu. Você quer trazer, Karina? Sim. Então, acaba de fechar esse pensamento do memorial, que aí eu falo do Bruno. Sim, era justamente para falar sobre isso, né? Que no grupo de WhatsApp ele acabou tendo essa função também, né? Porque aí os enlutados, né, eles se apropriaram desse espaço, que é um espaço deles, né? E que trazem também fotos e histórias e narrativas sobre os seus amados, sobre os seus queridos. É isso, pode falar, Karina, da mensagem. Ele coloca: o grupo do WhatsApp surgiu como um recurso para aproximar os enlutados além dos encontros mensais. No momento em que sugerimos que se apropriassem do grupo, percebemos mais um espaço de acolhimento entre momentos em que precisam desabafar sobre suas dores, ou até mesmo receber um novo enlutado que ainda se encontra perdido. Exatamente. Gratidão, Bruno. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no grupo de WhatsApp. Falar ou não falar sobre a perda, né? E o grupo, já vou trazer mais um pouquinho do grupo de WhatsApp, acaba sendo um recurso também, né? Porque quando uma pessoa ela entra no grupo de acolhimento, ela tem essa possibilidade de primeiro entrar no grupo do WhatsApp, e ali ela pode começar a interagir, ou começar a acompanhar outras falas, e ir se familiarizando com o ambiente. E cada pessoa tem o seu momento. Né? Tem pessoas que preferem ficar ali no grupo de WhatsApp e falar por mensagem, pela escrita, né? Que naquele momento ainda não se sentem em condições de falar sobre, né, sobre o que aconteceu, ou sobre a perda, ou sobre a vida. Naquele momento ainda não tem condições. Né? Então, é um primeiro espaço. E tem também uma crença, por vezes, de se eu falar, eu vou mexer numa ferida, vai doer muito, vai ser pior. E aí os outros, né, integrantes do grupo, eles incentivam, mas experimenta falar só um pouquinho, vê como que você se sente, né? E aí quando a pessoa começa a falar, ela se dá conta, nossa, eu achei que fosse doer muito, eu achei que fosse doer mais, mas me trouxe alívio compartilhar, né? Porque está compartilhando num espaço seguro, um espaço sem julgamento, em que aquela fala ela é acolhida, né? E ela não vai receber acusações de forma alguma, ela não vai de forma alguma ser julgada por aquilo que ela está trazendo. Pode passar. Aqui a gente já tinha falado um pouquinho, né, sobre o adoecimento, principalmente para quem já está há muito tempo nessa travessia sozinho. Então, trocar também dicas de autocuidado, sobre sintomas que foram acontecendo ao longo dessa travessia e a ajuda que procuraram. Né? As datas significativas, que são muito presentes também como tema no grupo, o olhar de pena, o quanto que isso incomoda e o quanto que está presente também no grupo, o luto como lugar de empoderamento também, não é só um lugar de impotência, não é só lugar de perda, não é só lugar de horror, né? Mas também de empoderamento, de poder, de ter um outro olhar sobre o mundo.
né? Então, as flores que vão brotando nas pedras, né? As incoerências, o quanto que é difícil tentar entender, né, o que aconteceu. E a casa, como você já comentou, né, Karina? Se a pessoa vai permanecer na casa, ué, mas você vai continuar morando aí, você não vai embora, pode passar. Vamos correr um bocadinho. A ameaça constante de perda também é muito presente, né? De perder outra pessoa que também está sofrendo muito. Então, o enlutado, ele fica com a própria dor, que já é extremamente difícil, e ao mesmo tempo o medo de perder as outras pessoas, né? Então, bom, vamos ter que ir para o final já, né? Porque vou pedir para ir para as lições, por amor, então. Vamos precisar pular. Aqui são os recursos. Podem ir pulando, mas a gente já falou um pouquinho. As reflexões que cada um tem sobre suicídio. Sim, a nossa proposta, acho que a gente já foi falando ao longo, né? Pode passar os desafios dessa jornada. As flores que são as descobertas, uma delas é o WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp que acabou se tornando, né, um espaço ali de troca, acolhimento e de também um memorial. Pode passar. Somos uma família sofrida, mas uma família, como nós já trazemos. Pode passar. E as lições dessa travessia, do luto como um lugar de aprendizado. Pode passar. Escolhas conscientes, né? Abolir as palavras porque e ser, prosseguir. A gente vai escrevendo uma nova história, sem a presença, mas com a lembrança. Ressignificar. A gente tem que aprender a ter um novo olhar sobre tudo isso. Se permitir, não tem nada de errado nas suas lágrimas. Nunca peça desculpas por chorar. Respeitar os seus limites, como nós já trazemos. Pode passar. Perceber que a vida é soberana. O meu filho é muito maior que isso. Ele tem uma história de vida, né? E também eu sou muito maior do que isso. É possível voltar a sorrir. A vida não acabou. Viver um dia de cada vez e, por vezes, um minuto de cada vez. Né? O amor que cresce a cada dia e, de forma inimaginável, honrar a vida de quem se foi, perseverar, não tenham vergonha, não se escondam, não se isolem. Pode passar. Aprender a se relacionar com a dor. A dor pode nos destruir ou nos reconstruir. Pode passar. E finalizando aqui as palavras mais recorrentes no grupo, que são coragem, admiração, saudade, amor, transformação e esperança. Por fim, pode passar. Gratidão, gratidão por esse espaço, por todos que participaram aqui, pela sua generosidade. Karina está aqui comigo nesse momento aqui de susto, né? De repente, Bruno deu os deuses da internet não contribuíram muito, mas que bom, né, poder estar aí de uma outra forma, né, e a todos que acompanharam. Minha amada, você sabe que é isso que vocês fazem, né, no acolhimento dos enlutados. A gente não solta a mão do outro. Isso que nos aconteceu, o Bruno estando aqui, mas não podendo conseguir trazer a fala dele, mas ele não deixou de querer se comunicar. E aí, então, ele permaneceu aqui. Eu acho que não tem coisa mais linda do que acontece conosco, porque a vida ensina. A vida ensina a mostrar na prática o que vocês têm oferecido no grupo de enlutados. Ninguém solta a mão de ninguém e todos estamos juntos, inclusive com as pessoas que estão participando, né, da live, os comentários,
né? Então, assim, ninguém solta a mão de ninguém. Combinado, gente? Exatamente. Estamos aqui, ó, com as mãozinhas dadas. Gratidão, gratidão, Karina, por esse espaço, né? Gratidão por nos acompanhar nessa trajetória, né? E queria tornar público aqui também que naquela partezinha dos desafios, os desafios que nós tivemos dessa travessia, a Karina estava do nosso lado. Não estávamos sozinhos, né? Então, gratidão, gratidão pública, Karina, por nos amadrinhar. Eu tenho muito orgulho de todos vocês, assim, desde que começou o simpósio, e ele é permeado de trabalhos, de pessoas que se formaram na primeira turma da pós-graduação em suicidologia, e, assim, desde ontem eu tenho, assim, visto o quanto é importante essa semeadura, porque vocês já estão gerando os frutos. E aí o Bruno escreve: o amor não tem limites, a maior lição. Então, meus amados, eu, assim, tenho uma gratidão enorme por vocês estarem acolhendo as pessoas, oferecendo o melhor de vocês e mostrando que a gente suporta a nossa dor com atos de amor. Gratidão. Beijo para vocês. Beijo, beijo grande. Até.